Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai mexer com o coração de todo mundo, uma história sobre segundas chances, sobre quando o destino coloca duas pessoas no caminho uma da outra, de uma forma completamente inesperada. Vamos conhecer Clara, uma jovem de 22 anos que trabalha como empregada em uma mansão, uma garota batalhadora que luta todos os dias para realizar seus sonhos. E também Rafael, um empresário bem-sucedido que, apesar de toda sua riqueza, carrega uma solidão profunda no peito. Os dois convivem há 2 anos, trocando apenas olhares e palavras educadas, mas guardando sentimentos que nunca tiveram coragem de confessar. Até que um dia, um mal-entendido completamente inocente vai mudar tudo entre eles. Um momento de vulnerabilidade que vai fazer com que máscaras caiam e verdades venham à tona. Uma situação constrangedora que, ao invés de afastá-los, vai ser o empurrão que o destino precisava dar para que eles finalmente enxerguem o que sempre esteve bem ali, na frente dos olhos. Mas será que o amor consegue superar as diferenças sociais? Será que eles terão coragem de lutar pelo que sentem, mesmo sabendo que o mundo inteiro pode julgar essa relação? Muito obrigado a todos que sempre acompanham nosso canal, que deixam seus likes, compartilham nossas histórias e nos ajudam a crescer cada dia mais. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade vocês estão nos ouvindo agora? Eu fico muito curioso para saber de onde vem tanto carinho por essas histórias. Então peguem algo gostoso para beber, se acomodem bem e vamos juntos descobrir como essa história de amor vai se desenrolar. Nossa história começa agora. Clara abriu os olhos às 5:30 da manhã, como fazia todos os dias há 2 anos. O despertador nem precisava tocar mais. Seu corpo já tinha se acostumado com essa rotina, que começava antes mesmo do sol nascer. Ela se espreguiçou na cama estreita do pequeno quarto de empregada, localizado nos fundos da imensa mansão dos Monteiro, e suspirou fundo antes de colocar os pés no chão frio. Aos 22 anos, Clara já tinha vivido mais dificuldades do que muitas pessoas enfrentam em uma vida inteira, mas ela nunca deixou que isso tirasse o brilho dos seus olhos ou a determinação do seu coração. A história de Clara era uma daquelas que tocava qualquer pessoa que a conhecesse de verdade. Órfã desde os 16 anos, quando perdeu os pais em um acidente de carro numa noite chuvosa, ela teve que aprender a se virar sozinha no mundo muito cedo. Sem parentes próximos que pudessem ajudá-la, Clara se viu obrigada a abandonar os estudos no meio do ensino médio para trabalhar e conseguir se sustentar. Durante alguns anos, ela passou por diversos empregos, desde balconista em loja até garçonete em restaurante, sempre lutando para juntar dinheiro suficiente para voltar a estudar e realizar seu sonho de se formar em pedagogia. Foi através de uma indicação de uma amiga que ela soube da vaga de empregada doméstica na mansão da família Monteiro. A proposta era tentadora. Além de um salário digno, ela teria direito a moradia e alimentação, o que significava que poderia economizar praticamente tudo o que ganhasse para investir nos seus estudos. Clara não hesitou nem um segundo antes de aceitar, mesmo sabendo que isso significaria morar longe dos poucos amigos que tinha conseguido fazer na cidade. Ela sabia que aquela era uma oportunidade única de reconstruir sua vida e finalmente correr atrás dos seus sonhos. Nos primeiros meses trabalhando na mansão, Clara se dedicou intensamente para mostrar que merecia estar ali. Ela acordava antes de todo mundo, preparava o café da manhã, cuidava da limpeza de todos os cômodos da casa imensa, organizava as roupas, fazia as compras e ainda encontrava tempo para cuidar do jardim, que tinha se tornado uma das suas paixões. A mansão dos Monteiro era realmente impressionante, com seus 3 andares, biblioteca gigantesca, piscina e um jardim que parecia ter saído de um filme. Clara se sentia grata todos os dias por poder morar em um lugar tão bonito, mesmo que fosse apenas como funcionária. O único morador da mansão era Rafael Monteiro, um homem de 34 anos que tinha herdado a empresa de construção civil do pai há alguns anos. Clara sabia pouco sobre a vida pessoal dele, apenas que ele nunca tinha se casado e que viajava muito a trabalho, às vezes ficando semanas inteiras fora de casa. Nos primeiros meses, eles mal se falavam além dos bom dia e boa tarde educados,
e Clara achava que ele era um homem frio e distante, sempre sério e focado nos negócios. Com o passar do tempo, no entanto, Clara começou a perceber pequenos detalhes sobre Rafael que a fizeram mudar de opinião sobre ele. Ela notou que ele sempre agradecia quando ela preparava algo especial para o jantar, que ele se preocupava quando ela ficava doente e até mesmo dava folga extra quando percebia que ela estava cansada. Eram gestos pequenos, quase imperceptíveis, mas que mostravam uma gentileza genuína que contrastava com a imagem séria que ele mantinha na maior parte do tempo. Clara também descobriu que Rafael era um homem muito culto e inteligente. A biblioteca da casa era impressionante, com milhares de livros sobre os mais diversos assuntos, e ela sempre o via lendo alguma coisa quando ele estava em casa. Às vezes, ela encontrava livros espalhados pela mesa da sala de jantar, sempre marcados com pequenos papéis, onde ele anotava reflexões ou trechos que o tinham chamado a atenção. Essa descoberta despertou em Clara uma admiração ainda maior por ele, já que ela sempre foi apaixonada pela leitura e sonhava em um dia ter uma biblioteca como aquela. Quando Rafael viajava, o que acontecia com bastante frequência, Clara aproveitava para explorar melhor a mansão e se permitir alguns pequenos luxos que normalmente não teria. Um desses luxos era usar o banheiro da suíte principal, que era muito mais espaçoso e confortável do que o pequeno banheiro do quarto de empregada. A banheira era enorme, perfeita para um banho relaxante, depois de um dia inteiro de trabalho, e Clara sempre se sentia um pouco culpada por usar, mas ao mesmo tempo não conseguia resistir à tentação. Era nesses momentos sozinha na mansão que Clara se permitia sonhar um pouco mais alto. Ela imaginava como seria sua vida quando finalmente conseguisse se formar e ter sua própria casa, talvez até mesmo encontrar alguém especial para compartilhar seus sonhos. Às vezes, quando estava organizando os livros da biblioteca ou preparando o jantar na cozinha gigantesca, ela se pegava pensando em Rafael de uma forma que sabia não ser apropriada para uma empregada pensar sobre seu patrão. Não que ela tivesse alimentado esperanças impossíveis, Clara era uma pessoa realista demais para isso. Ela sabia muito bem qual era seu lugar naquela casa e respeitava os limites que existiam entre eles. Mas isso não impedia que seu coração disparasse um pouco sempre que ele chegava de viagem e a cumprimentava com um sorriso cansado, ou quando ele elogiava alguma comida que ela tinha preparado com carinho especial. Eram sentimentos que ela guardava no fundo do peito, como um segredo que nem ela mesma gostava de admitir completamente. A rotina de Clara na mansão tinha se tornado algo quase automático depois de 2 anos. Ela conhecia cada canto daquela casa. Sabia exatamente como Rafael gostava que as coisas fossem organizadas, qual era sua comida favorita e até mesmo seus horários de trabalho. Era uma vida simples, mas que lhe dava a estabilidade que ela precisava para focar nos seus objetivos. Clara tinha conseguido voltar a estudar através de um curso à distância e estava determinada a terminar o ensino médio naquele ano para depois partir para a faculdade de pedagogia. Naquela manhã de quinta-feira, Clara se levantou com uma sensação estranha, como se algo diferente fosse acontecer. Ela não sabia explicar o que era, mas havia uma energia no ar que a deixava ligeiramente inquieta. Rafael tinha viajado na segunda-feira para uma série de reuniões importantes em outra cidade e só deveria voltar no domingo à noite, o que significava que ela teria a casa toda para si por mais alguns dias. Ela aproveitaria para fazer uma limpeza mais profunda na biblioteca e talvez até mesmo se permitir outro banho relaxante na banheira da suíte principal. Rafael estava na sala de reuniões do hotel quando recebeu a ligação que mudaria completamente seus planos para aquela semana. Do outro lado da linha, seu sócio Marcos falava com uma voz tensa que ele raramente tinha ouvido antes. Rafael, preciso te contar uma coisa que vai te deixar muito preocupado. A construtora Almeida acabou de quebrar o contrato do empreendimento do centro da cidade. Eles alegaram problemas financeiros, mas eu tenho certeza de que é porque nossos concorrentes ofereceram uma proposta melhor para eles, explicou Marcos, e Rafael sentiu o estômago afundar com a notícia. Aquele contrato representava quase 40% do faturamento da empresa para o ano inteiro. Era um projeto que eles tinham planejado por mais de 8 meses e que envolveria a construção de um complexo comercial gigantesco. Perder um negócio desse tamanho não era apenas um golpe financeiro,
Era algo que poderia comprometer seriamente o futuro da construtora que seu pai tinha construído com tanto suor e dedicação ao longo de décadas. Rafael sentiu uma mistura de raiva e desespero tomando conta do seu peito, mas tentou manter a calma para conseguir pensar com clareza. Marcos, você tem certeza absoluta de que não há nada que possamos fazer para reverter essa situação? Talvez se conversarmos diretamente com o presidente da Almeida, se oferecermos algumas condições diferentes. Rafael tentou encontrar uma solução, mas a resposta do sócio foi definitiva. A decisão já tinha sido tomada e comunicada oficialmente. Não havia mais volta. A única coisa que eles podiam fazer agora era correr atrás de uma alternativa o mais rápido possível, antes que a notícia se espalhasse pelo mercado e prejudicasse ainda mais a imagem da empresa. Foi então que Marcos mencionou uma possibilidade que fez os olhos de Rafael brilharem com uma fagulha de esperança. Lembra do projeto da Marina Sul que a gente tinha arquivado há uns 6 meses? Eu acabei de saber que eles reabriram as propostas, porque o construtor que eles tinham escolhido também teve problemas. Se a gente conseguir apresentar nossa proposta até amanhã de manhã, ainda temos uma chance real de conseguir esse contrato, disse Marcos, e Rafael sentiu o coração acelerar com a possibilidade. O projeto da Marina Sul era ainda maior do que o que eles tinham perdido. Envolvia a construção de um resort de luxo na costa e poderia render muito mais dinheiro para a empresa. O problema era que todos os documentos, plantas e cálculos estavam na sede da empresa, guardados no cofre do escritório de Rafael. Ele ia precisar voltar para casa imediatamente, pegar todos os papéis e trabalhar a noite inteira para revisar a proposta e deixar tudo pronto para a apresentação do dia seguinte. Rafael cancelou todas as reuniões que tinha programadas para o resto da semana e correu para o aeroporto. Durante todo o voo de volta para casa, ele ficou pensando nos detalhes do projeto da Marina Sul, tentando lembrar de cada aspecto técnico que ia precisar revisar. Ele sabia que essa era a chance da empresa se recuperar do golpe que tinha levado, mas também sabia que ia ser uma corrida contra o tempo para conseguir preparar tudo a tempo. O voo que normalmente demorava 2 horas pareceu durar uma eternidade. Rafael não conseguia parar de mexer as pernas, de olhar o relógio a cada 5 minutos e de calcular quantas horas ele teria para trabalhar quando chegasse em casa. Ele ligou para Marcos outras 3 vezes durante a viagem, discutindo detalhes da proposta e dividindo as tarefas que cada um ia ter que fazer durante a noite. A pressão era enorme, mas Rafael estava determinado a não deixar a empresa do pai afundar por causa de uma traição de parceiros comerciais. Quando o avião finalmente aterrissou, já eram quase 7 horas da noite. Rafael pegou o primeiro táxi que encontrou e deu o endereço da sua casa, pedindo para o motorista ir o mais rápido possível. Durante o trajeto, ele ficou revisando mentalmente onde estavam guardados todos os documentos que ia precisar, organizando na cabeça a ordem em que ia revisar cada parte da proposta. Ele sabia que Clara não ia estar esperando ele em casa, já que ela não fazia ideia de que ele ia voltar mais cedo. Mas isso, na verdade, era melhor porque ele ia poder se concentrar totalmente no trabalho. A mansão estava com algumas luzes acesas quando Rafael chegou, o que indicava que Clara estava em casa, provavelmente preparando o jantar ou cuidando de alguma tarefa doméstica. Ele pagou o táxi, pegou sua mala pequena de viagem e correu para a entrada da casa, com a cabeça já totalmente focada nos documentos que precisava encontrar. Rafael sabia exatamente onde estava cada papel que ia precisar. Alguns estavam no cofre do escritório, outros estavam arquivados na biblioteca, e alguns cálculos mais recentes estavam na gaveta da mesa do seu quarto. Assim que entrou em casa, Rafael jogou a mala no hall de entrada e subiu correndo para o 2º andar, onde ficava sua suíte. Ele queria tomar um banho rápido, trocar de roupa e depois descer para o escritório para começar a trabalhar nos documentos. A pressa era tanta que ele nem pensou em avisar Clara que tinha chegado. Sua mente estava completamente ocupada com os números e prazos que precisava cumprir até o amanhecer. Quando Rafael chegou ao corredor do 2º andar, ele lembrou que tinha esquecido uma pasta muito importante com alguns cálculos financeiros na gaveta da mesa de cabeceira do seu quarto. Era um documento que ele ia precisar para completar a proposta, algo que tinha rabiscado na última noite, antes de viajar, e que agora ia ser fundamental para conseguir apresentar números competitivos. Ele acelerou o passo pelo corredor,
ansioso para pegar o documento e começar o trabalho o quanto antes. Rafael estava tão concentrado nos seus pensamentos que nem percebeu o som da água correndo no banheiro da sua suíte. Sua mente estava completamente voltada para os desafios que tinha pela frente, para os cálculos que ia precisar refazer e para a apresentação que ia determinar o futuro da empresa. Ele girou a maçaneta da porta do quarto e entrou, dirigindo-se diretamente para a mesa de cabeceira, onde sabia que estava a pasta que procurava. Foi então que ele ouviu o barulho da água parando de correr no banheiro e percebeu que havia alguém lá dentro. Rafael sentiu uma confusão total tomar conta da sua mente por alguns segundos, tentando entender como era possível haver alguém no seu banheiro quando ele nem tinha avisado que ia voltar para casa. Ele ficou parado no meio do quarto, sem saber se devia sair, se devia gritar ou se devia ir verificar se estava tudo bem. Clara estava terminando de se enxaguar quando ouviu um ruído estranho vindo do quarto. Ela parou por um instante, prestando atenção para confirmar se realmente tinha escutado alguma coisa ou se era apenas sua imaginação. O silêncio voltou a tomar conta da suíte, e ela se convenceu de que provavelmente tinha sido o vento batendo alguma janela ou talvez um galho de árvore raspando no vidro. Afinal, Rafael só ia voltar no domingo à noite, ainda faltavam 3 dias inteiros, e ela tinha certeza absoluta de que tinha trancado todas as portas da casa antes de subir para o banho. Ela fechou o registro do chuveiro e ficou parada por alguns segundos, aproveitando o vapor quente que envolvia todo o banheiro. Aquele momento de relaxamento era um dos poucos luxos que Clara se permitia, e ela sempre aproveitava ao máximo quando tinha a oportunidade. A banheira da suíte principal era realmente um sonho, muito diferente do chuveiro pequeno e simples do banheiro do quarto de empregada. Ali ela podia se sentir, mesmo que por alguns minutos, como se fosse uma pessoa importante, como se merecesse essas pequenas regalias da vida. Clara saiu do box e pegou uma das toalhas macias que ficavam no armário do banheiro. Ela sempre tinha o cuidado de usar as toalhas mais antigas, aquelas que Rafael provavelmente nem ia notar se fossem lavadas junto com as outras roupas de casa. Mesmo naqueles momentos de liberdade, ela mantinha o respeito pelos limites que existiam entre uma empregada e seu patrão. Clara se secou rapidamente e envolveu o corpo na toalha, amarrando-a firmemente acima dos seios para ter certeza de que não ia escorregar. Ela estava se preparando para sair do banheiro quando ouviu novamente aquele ruído, desta vez muito mais claro e definido. Era definitivamente o som de passos no quarto. Passos pesados de alguém que caminhava com pressa. O coração de Clara disparou imediatamente e ela sentiu uma onda de pânico tomar conta do seu corpo inteiro. Sua primeira reação foi pensar que alguém tinha invadido a casa, algum ladrão que tinha aproveitado a ausência do dono para tentar roubar alguma coisa de valor. O medo fez com que Clara perdesse completamente a capacidade de raciocinar com clareza. Ela não pensou em se trancar no banheiro, não pensou em gritar por socorro, não pensou em ligar para a polícia. A única coisa que passou pela sua cabeça foi que ela precisava sair dali e verificar o que estava acontecendo. Talvez tentar impedir que o invasor pegasse alguma coisa importante ou, pelo menos, conseguir ver o rosto dele para depois fazer um reconhecimento. Era uma reação completamente irracional, mas o medo às vezes faz as pessoas agirem de forma totalmente ilógica. Clara respirou fundo, juntou toda a coragem que conseguiu encontrar dentro de si e abriu a porta do banheiro com uma decisão firme. Ela ia enfrentar qualquer coisa que estivesse do outro lado, ia proteger a casa de Rafael como se fosse sua própria casa. Afinal, ela se sentia responsável por tudo ali, e a ideia de que alguém pudesse estar roubando ou destruindo alguma coisa a deixava com uma raiva que superava até mesmo o medo que sentia. Quando Clara abriu a porta e deu o primeiro passo para fora do banheiro, ela se deparou com uma figura masculina de costas, mexendo em alguma coisa na mesa de cabeceira. O susto foi tão grande que ela deu um grito involuntário e deu um passo para trás, tropeçando no próprio pé e perdendo completamente o equilíbrio. Foi nesse momento de pânico total que a toalha, que ela achava estar bem firme no lugar, escorregou do seu corpo e caiu no chão, deixando-a completamente exposta. Rafael ouviu o grito e se virou imediatamente, com o coração também disparado pelo susto. Quando ele se deparou com Clara parada na porta do banheiro, completamente sem roupas,
O choque foi tão grande que ele ficou paralisado por alguns segundos, sem conseguir processar o que estava vendo. Não era uma reação de desejo ou malícia, era puro choque e surpresa de uma situação que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Os dois ficaram parados, olhando um para o outro, em um silêncio carregado de tensão e constrangimento. Clara sentia as lágrimas começando a formar nos seus olhos, não de dor física, mas da humilhação profunda de estar naquela situação. Ela queria correr, queria se esconder, queria que a terra se abrisse e a engolisse inteira. Rafael, por sua vez, sentia uma mistura confusa de sentimentos que ele não conseguia identificar direito. Surpresa, constrangimento, preocupação e algo mais profundo que ele não queria admitir nem para si mesmo. A reação de Rafael foi imediata e instintiva. Ele virou o rosto rapidamente para o lado, fechando os olhos com força, e estendeu as mãos na direção dela, como se pudesse protegê-la mesmo à distância. Clara, me desculpa. Eu não sabia que você estava... Eu acabei de chegar de viagem, eu não imaginava... Ele falou atropeladamente, com a voz trêmula de nervosismo e arrependimento. Ele estava genuinamente desesperado para resolver aquela situação da forma menos traumática possível. Clara reagiu rapidamente, abaixando-se para pegar a toalha e se cobrir novamente, mas suas mãos estavam tremendo tanto que ela teve dificuldade para amarrar o tecido no lugar. Senhor Rafael, eu pensei que o senhor só ia voltar no domingo. Eu estava apenas... Eu não imaginava. Ela tentou se explicar, mas as palavras saíam atropeladas e confusas. A vergonha era tanta que ela sentia o rosto queimando e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Clara, por favor, se vista. Eu vou sair do quarto e vou esperar você na sala. A gente precisa conversar sobre isso, mas agora não é o momento. Por favor, se vista e desça quando se sentir pronta, Rafael disse, ainda com os olhos fechados e se dirigindo para a porta do quarto sem olhar para trás. Ele sabia que ficar ali mais um segundo que fosse só ia piorar a situação para os dois, e a única coisa que ele queria naquele momento era dar a ela a privacidade que ela merecia. Rafael saiu do quarto e fechou a porta atrás de si, encostando as costas na parede do corredor e passando as mãos pelo rosto. Ele sentia uma confusão total de sentimentos e pensamentos, uma mistura de culpa por ter causado aquela situação, preocupação com o constrangimento que Clara devia estar sentindo e uma perturbação emocional que ele não conseguia entender completamente. Aquela imagem ia ficar gravada na sua mente para sempre, não de uma forma desrespeitosa, mas de uma forma que mexia com algo muito profundo dentro dele. Clara ficou sozinha no quarto, ainda tremendo e com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se sentou na beira da cama, abraçando o próprio corpo e tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A humilhação era devastadora, mas ao mesmo tempo ela não conseguia deixar de pensar na reação de Rafael. Ele não tinha sido desrespeitoso, não tinha aproveitado da situação, não tinha feito nada que a fizesse se sentir violada ou desrespeitada. Pelo contrário, ele tinha reagido como um cavalheiro, tentando proteger a dignidade dela mesmo numa situação tão constrangedora. Ainda assim, Clara sabia que nada mais ia ser como antes entre eles. Aquele momento tinha quebrado uma barreira que nunca mais ia poder ser reconstruída, tinha criado uma intimidade forçada que mudava completamente a dinâmica da relação profissional que eles mantinham. Ela não sabia como ia conseguir olhar nos olhos dele novamente, como ia conseguir trabalhar na casa sabendo que ele tinha visto ela daquela forma. A única coisa que passava pela cabeça dela naquele momento era arrumar suas coisas e ir embora daquela casa para nunca mais voltar. Clara passou a noite inteira acordada, olhando para o teto do seu pequeno quarto e repassando cada segundo daquele encontro desastroso. Ela tinha descido para a sala como Rafael tinha pedido, mas quando chegou lá, encontrou apenas um bilhete em cima da mesa da sala de jantar. Com a letra dele, estava escrito uma mensagem simples, mas carregada de significado. Clara, me desculpe profundamente pelo que aconteceu. Precisei sair para resolver uma emergência no trabalho e só vou voltar amanhã à noite. Por favor, não saia da casa. A gente precisa conversar, Rafael. O bilhete deixou Clara ainda mais confusa sobre o que pensar da situação. Por um lado, ela ficou aliviada por não ter que enfrentar Rafael imediatamente.
por ter tempo para organizar os pensamentos e decidir o que ia falar para ele. Por outro lado, a mensagem deixava claro que ele não ia simplesmente fingir que nada tinha acontecido, que eles realmente iam ter que conversar sobre aquele momento constrangedor. A frase "não saia da casa" soava quase como um pedido desesperado, como se ele tivesse medo de que ela fosse embora antes que eles pudessem esclarecer as coisas. Durante toda a sexta-feira, Clara tentou manter sua rotina normal de trabalho, mas era impossível se concentrar em qualquer tarefa. Ela queimou o feijão do almoço porque esqueceu o fogo aceso, quebrou uma xícara de porcelana cara enquanto organizava a louça e tropeçou nas próprias pernas pelo menos 3 vezes enquanto limpava a casa. Cada vez que ela passava perto da suíte principal, sentia o coração acelerar e o rosto esquentar com a lembrança daquele momento. Era como se a casa inteira tivesse se transformado em um campo minado de memórias constrangedoras. Clara também não conseguia parar de pensar na reação de Rafael. Ela esperava que ele tivesse ficado bravo com ela por estar usando o banheiro da suíte sem permissão, que ele fosse demiti-la, ou pelo menos dar uma bronca severa por ter invadido o espaço privado dele. Mas a reação dele tinha sido completamente diferente do que ela imaginava. Ele não tinha demonstrado raiva, não tinha sido ríspido ou desrespeitoso. Pelo contrário, ele tinha parecido genuinamente preocupado com o constrangimento dela. Tinha tentado proteger a dignidade dela mesmo numa situação tão estranha. Essa percepção fez com que Clara começasse a repensar muitas coisas sobre Rafael que ela tinha observado ao longo dos 2 anos trabalhando na casa dele. Ela lembrou de todas as vezes que ele tinha sido gentil com ela, de todos os pequenos gestos de consideração que ela tinha interpretado apenas como educação básica. Talvez houvesse algo mais por trás daqueles gestos. Talvez ele realmente se importasse com ela como pessoa, não apenas como uma funcionária. Era um pensamento perigoso, que Clara tentava afastar da mente, mas que voltava constantemente durante aquelas horas intermináveis de espera. Quando Rafael finalmente voltou para casa no sábado à noite, Clara sentiu o estômago se revirar de nervosismo. Ela ouviu o barulho da chave na fechadura e o som dos passos dele no hall de entrada, e por um momento considerou se trancar no quarto e fingir que estava dormindo. Mas ela sabia que isso só ia adiar o inevitável, que mais cedo ou mais tarde eles iam ter que se olhar nos olhos e falar sobre o que tinha acontecido. Clara respirou fundo, ajeitou o uniforme e desceu para a sala, determinada a enfrentar a situação com a dignidade que ainda lhe restava. Rafael estava parado na sala de estar, ainda vestindo o terno amarrotado da viagem, com uma expressão cansada no rosto. Quando ele viu Clara descendo a escada, os dois ficaram parados por alguns segundos, sem saber exatamente como começar aquela conversa. O silêncio era pesado, carregado de uma tensão que nunca tinha existido entre eles antes. Clara manteve os olhos baixos, sem conseguir olhar diretamente para ele, enquanto Rafael passava as mãos pelo cabelo num gesto nervoso que ela nunca tinha visto antes. "Clara, eu queria te pedir desculpas novamente pelo que aconteceu na quinta-feira." Rafael começou a falar com a voz mais suave do que o normal. "Eu não tinha ideia de que você estava em casa, muito menos no meu quarto. Eu voltei de viagem mais cedo por causa de uma emergência no trabalho e estava completamente desesperado para pegar alguns documentos importantes. Eu deveria ter batido na porta, deveria ter gritado para avisar que tinha chegado." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas para continuar. "Eu nunca quis que você passasse por uma situação constrangedora como essa." Clara finalmente levantou os olhos para olhar para ele e ficou surpresa com a sinceridade que via no rosto de Rafael. Ele realmente parecia arrependido e preocupado com os sentimentos dela. Não estava tentando minimizar o que tinha acontecido ou jogar a culpa nela por estar usando o banheiro da suíte. "Senhor Rafael, eu também preciso pedir desculpas." Ela respondeu, com a voz ainda trêmula. "Eu não deveria estar usando seu banheiro sem permissão. Eu sei que foi uma invasão de privacidade da minha parte, e eu entendo se o senhor quiser me demitir por causa disso." A resposta de Rafael foi imediata e firme. "Clara, eu não quero te demitir. Você é uma pessoa maravilhosa e uma profissional excelente. Você cuida desta casa como se fosse sua, e eu reconheço e valorizo isso todos os dias." Ele se aproximou alguns passos, mas manteve uma distância respeitosa.
Sobre o banheiro, eu quero que você saiba que pode usar qualquer coisa nesta casa que te faça se sentir mais confortável. Eu viajo muito e fico fora por dias inteiros. Não faz sentido nenhum você não poder usar as facilidades da casa só porque eu não estou aqui. Essa declaração deixou Clara completamente sem palavras. Ela nunca tinha esperado uma reação tão compreensiva e generosa da parte dele. A maioria dos patrões que ela conhecia ou tinha ouvido falar seria muito mais rígida com os limites entre empregados e empregadores. O fato de Rafael não apenas perdoar a invasão, mas ainda encorajar ela a usar as comodidades da casa, mostrava um lado dele que ela nunca tinha visto antes. Um lado humano e carinhoso que contrastava com a imagem séria que ele mantinha na maior parte do tempo. Senhor Rafael, eu não sei o que dizer, Clara murmurou, sentindo os olhos se encherem de lágrimas de alívio e gratidão. Eu passei esses 2 dias pensando que o senhor ia me mandar embora, que eu tinha estragado tudo por causa de um momento de descuido. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão e tentou sorrir. Eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Eu vou ser mais cuidadosa, vou sempre verificar se o senhor chegou antes de usar qualquer coisa que não seja do meu quarto. Rafael balançou a cabeça, discordando gentilmente. Clara, você não entendeu o que eu quis dizer. Eu não quero que você seja mais cuidadosa. Eu quero que você se sinta em casa aqui. Esta casa é grande demais para uma pessoa só. E às vezes, eu fico pensando como ela deve ser solitária quando eu não estou aqui. Ele hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria continuar falando. O que eu estou tentando dizer é que você faz esta casa se sentir mais como um lar do que ela já se sentiu há muito tempo. Essa confissão inesperada fez o coração de Clara acelerar de uma forma completamente diferente. Não era mais o nervosismo do constrangimento ou o medo de ser demitida. Era alguma coisa mais profunda, mais confusa, que ela não sabia como interpretar. A forma como Rafael estava falando, o carinho na sua voz, a sinceridade nos seus olhos, tudo isso sugeria que talvez existisse algo mais entre eles, além da relação profissional que eles sempre mantiveram. Nos dias que se seguiram àquela conversa na sala, Clara percebeu que alguma coisa tinha mudado fundamentalmente na dinâmica entre ela e Rafael. Não era apenas o constrangimento do que tinha acontecido, era algo mais sutil e profundo que ela não conseguia identificar direito. Rafael passou a ficar mais tempo em casa, cancelando algumas viagens que antes ele considerava obrigatórias, e Clara notou que ele encontrava desculpas para passar pela cozinha ou pela sala quando ela estava trabalhando, sempre com alguma pergunta casual ou comentário sobre o clima. Clara também se pegou prestando mais atenção nos detalhes sobre Rafael que antes passavam despercebidos. Ela notou que ele sempre agradecia quando ela preparava café fresco de manhã, que ele havia começado a deixar livros espalhados pela mesa da sala de jantar, como se quisesse que ela visse o que ele estava lendo. Ela percebeu que ele tomava cuidado para não fazer barulho quando chegava tarde do trabalho, para não acordá-la, e que sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa quando ia ao supermercado ou à farmácia. Era uma terça-feira de manhã, quando Rafael finalmente juntou coragem para tentar uma conversa mais profunda com Clara. Ele desceu para a cozinha mais cedo do que o normal e a encontrou preparando o café da manhã, cantarolando baixinho uma música que ele não conhecia. A cena era tão doméstica e acolhedora que ele ficou parado na porta por alguns minutos, apenas observando a naturalidade com que ela se movia pela cozinha, como se aquele fosse realmente o lar dela. "Bom dia, Clara", Rafael disse entrando na cozinha com um sorriso que ela achou diferente do normal, mais caloroso e menos formal. "Você está cantando uma música muito bonita. Eu não conhecia essa melodia." Clara sentiu o rosto esquentar com o comentário e se deu conta de que nem tinha percebido que estava cantando. Era um hábito que ela tinha quando se sentia relaxada e feliz, algo que geralmente acontecia apenas quando estava sozinha. "Bom dia, Sr. Rafael." Ela respondeu baixando o volume da voz e se concentrando em mexer os ovos que estavam na frigideira. "Desculpe o barulho, eu nem percebi que estava cantando. É uma música que minha mãe costumava cantar quando eu era pequena." Mencionar a mãe fez uma sombra de tristeza passar pelo rosto de Clara, mas ela rapidamente se recompôs e voltou a se concentrar no café da manhã. Rafael percebeu a mudança no humor dela e sentiu uma vontade súbita de conhecer mais sobre a história de Clara, sobre a família que ela tinha perdido
e sobre os sonhos que ela carregava no coração. Você se importaria de me contar mais sobre sua família? Eu sei que você perdeu seus pais há alguns anos, mas nunca tivemos uma conversa de verdade sobre isso, ele disse, se aproximando do balcão da cozinha e se apoiando nele, numa postura mais informal do que Clara estava acostumada a ver. A pergunta pegou Clara de surpresa. Durante os 2 anos trabalhando naquela casa, eles nunca tinham tido uma conversa pessoal de verdade. As interações sempre se limitavam a questões práticas sobre a casa, sobre as viagens dele ou sobre as tarefas que ela precisava realizar. A ideia de que Rafael realmente queria conhecer sua história pessoal a deixou ao mesmo tempo animada e nervosa. Não sei se é uma história muito interessante, Sr. Rafael. Clara respondeu hesitante, desligando o fogo e se virando para olhar para ele. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Eles estavam voltando de uma festa de aniversário numa cidade vizinha e a estrada estava molhada por causa da chuva. Ela fez uma pausa, engolindo a emoção que sempre vinha à tona quando falava sobre aquela noite. Eles eram pessoas simples, mas muito amorosas. Meu pai trabalhava numa oficina mecânica e minha mãe era costureira. Não tínhamos muito dinheiro, mas nossa casa sempre foi cheia de amor e risadas. Rafael sentiu o peito apertar com a história de Clara. Ele imaginava que ela tinha passado por dificuldades, mas ouvir os detalhes da tragédia que tinha mudado a vida dela completamente o fez admirar ainda mais a força e a determinação que ela demonstrava todos os dias. Deve ter sido muito difícil para você, tão jovem, ter que enfrentar o mundo sozinha, ele disse com sinceridade. Eu perdi minha mãe quando tinha 22 anos e, mesmo sendo mais velho, foi uma das coisas mais difíceis que já passei na vida. Essa revelação surpreendeu Clara. Rafael nunca tinha mencionado nada sobre sua família ou sobre perdas pessoais que tinha sofrido. Saber que ele também conhecia a dor de perder alguém importante criou uma conexão inesperada entre eles, uma compreensão mútua que ia além das palavras. Como foi que ela morreu? Clara perguntou suavemente, esquecendo por um momento as barreiras sociais que normalmente a impediam de fazer perguntas pessoais. Câncer, Rafael respondeu com a voz um pouco mais baixa. Foi uma batalha longa, quase 2 anos. Meu pai já tinha morrido quando eu era adolescente, então éramos só eu e ela. Ela era uma mulher incrível, muito parecida com você em alguns aspectos. Forte, determinada, sempre preocupada com o bem-estar dos outros antes de pensar em si mesma. Ele sorriu com carinho ao lembrar da mãe. Ela sempre dizia que a casa só se tornava um lar de verdade quando tinha alguém para cuidar dela com amor. Clara sentiu o coração acelerar com a comparação que Rafael tinha feito entre ela e a mãe dele. Havia algo na forma como ele falou, uma intimidade e um carinho que ela nunca tinha ouvido na voz dele antes. Era como se ele estivesse vendo ela, não apenas como uma empregada eficiente, mas como uma pessoa importante na vida dele, alguém que realmente fazia diferença no dia a dia da casa. Senhor Rafael, posso fazer uma pergunta? Clara disse, juntando coragem para verbalizar algo que estava na sua mente há muito tempo. Por que o senhor nunca se casou? Quero dizer, o senhor é um homem bem-sucedido, bonito, inteligente. Deve ter tido muitas oportunidades de formar uma família. Assim que as palavras saíram da sua boca, Clara se arrependeu. A pergunta era íntima demais, inadequada para uma empregada fazer ao patrão. Rafael riu baixinho, mas não pareceu ofendido com a pergunta. É uma pergunta justa, Clara. A verdade é que eu nunca encontrei alguém que me fizesse querer mudar minha vida de solteiro. As mulheres que eu conhecia no meu círculo social sempre pareciam mais interessadas no meu dinheiro do que em quem eu realmente sou. Ele hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ser mais honesto. E depois que minha mãe morreu, eu meio que me fechei para o mundo. Mergulhei no trabalho e esqueci de viver a vida pessoal. A sinceridade na resposta de Rafael deixou Clara sem palavras. Ela nunca tinha imaginado que um homem aparentemente tão seguro e bem-sucedido pudesse carregar solidão e inseguranças como qualquer pessoa comum. Pela primeira vez, ela conseguiu ver Rafael não como o patrão milionário e inalcançável, mas como um homem que também tinha medos, sonhos e necessidades emocionais. Eu entendo essa sensação, Clara disse suavemente. Depois que meus pais morreram, eu também me fechei para muitas coisas. Forcei apenas em sobreviver, em trabalhar e juntar dinheiro para poder estudar.
Nunca tive tempo ou energia para pensar em relacionamentos ou em construir uma vida afetiva. Ela sorriu timidamente. Acho que nós dois meio que esquecemos de viver enquanto estávamos tentando sobreviver. Rafael olhou nos olhos de Clara e sentiu uma conexão que ele nunca tinha experimentado antes. Havia uma compreensão mútua, uma empatia genuína que ia muito além das circunstâncias que os tinham colocado na mesma casa. Ele se deu conta de que estava vendo Clara com olhos completamente diferentes. Não mais como a empregada eficiente que cuidava da sua casa, mas como uma mulher incrível que tinha enfrentado adversidades enormes e ainda assim mantinha a gentileza e a esperança no coração. A conversa daquela manhã na cozinha marcou o início de uma nova fase na convivência entre Clara e Rafael. Nos dias seguintes, eles começaram a trocar mais palavras, a compartilhar pequenos detalhes das suas rotinas e até mesmo a rir juntos de situações cotidianas que antes passavam despercebidas. Clara percebeu que Rafael tinha um senso de humor sutil e inteligente, que ele adorava contar histórias engraçadas sobre clientes excêntricos da construtora e que ele ficava genuinamente interessado quando ela comentava sobre os livros que estava lendo para os estudos. Rafael, por sua vez, descobriu que Clara era muito mais culta e inteligente do que ele tinha imaginado inicialmente. Ela conhecia literatura clássica, tinha opiniões bem fundamentadas sobre assuntos variados e demonstrava uma curiosidade natural sobre o mundo que ele achava encantadora. Quando ela comentou que estava estudando pedagogia através de um curso à distância, Rafael sentiu uma admiração profunda pela determinação dela em buscar conhecimento, mesmo enfrentando tantas dificuldades financeiras. Foi numa quinta-feira à tarde que Rafael tomou uma decisão que ia mudar completamente a dinâmica entre eles. Ele desceu para a biblioteca, onde Clara estava organizando alguns livros que tinham chegado recentemente, e se aproximou dela com uma proposta que tinha estado pensando há dias. Clara, eu tenho uma ideia que pode te interessar, ele disse, pegando um livro de pedagogia que estava em uma das prateleiras mais altas. Eu reparei que você sempre fica olhando para os livros desta seção quando está limpando aqui. Você gostaria de ter acesso livre à biblioteca para seus estudos? Clara parou o que estava fazendo e olhou para Rafael com surpresa total. A biblioteca da casa era realmente impressionante, com milhares de volumes sobre os mais diversos assuntos, incluindo uma seção inteira dedicada à educação e psicologia infantil que ela sempre admirava de longe. Senhor Rafael, eu não quero abusar da sua generosidade, ela respondeu hesitante. Já é muita gentileza da sua parte me deixar morar aqui e usar as dependências da casa. Clara, não é generosidade, Rafael insistiu, com uma sinceridade que a tocou profundamente. Estes livros estão aqui para serem lidos, para serem úteis. Não faz sentido nenhum eles ficarem parados nas prateleiras quando poderiam estar ajudando alguém a realizar seus sonhos. Ele se aproximou mais dela e pegou outro livro, folheando as páginas com carinho. Minha mãe sempre dizia que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Seria uma honra para mim poder contribuir de alguma forma para seus estudos. A emoção que Clara sentiu naquele momento foi avassaladora. Ela nunca tinha esperado encontrar tamanha generosidade e apoio em alguém que teoricamente era apenas seu patrão. Lágrimas de gratidão começaram a formar nos seus olhos e ela teve que se esforçar para manter a compostura. Senhor Rafael, eu não sei como agradecer uma oportunidade dessas. Ter acesso a todos esses livros vai fazer uma diferença enorme nos meus estudos. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Posso fazer uma pergunta? Por que o senhor está sendo tão gentil comigo? A pergunta de Clara pegou Rafael de surpresa. Ele não estava preparado para explicar os sentimentos confusos que tinha desenvolvido por ela, a admiração que crescia a cada dia e a forma como a presença dela tinha transformado aquela casa fria numa verdadeira casa. Você quer uma resposta honesta? Ele perguntou. E quando Clara balançou a cabeça, concordando, ele respirou fundo antes de continuar. Porque você é uma pessoa especial, Clara. Nos 2 anos que você está aqui, você transformou esta casa num lugar mais acolhedor, mais vivo. E eu admiro muito sua determinação, sua força, a forma como você nunca desistiu dos seus sonhos, mesmo passando por tantas dificuldades. Clara sentiu o coração acelerar com as palavras de Rafael. Havia uma intensidade na forma como ele falava,
Um carinho que ia muito além do que seria normal entre um patrão e uma empregada. Ela se deu conta de que também tinha desenvolvido sentimentos por ele que iam muito além da gratidão ou do respeito profissional. Durante os últimos dias, ela tinha se pegado pensando nele de forma diferente, notando pequenos detalhes como a forma como ele sorria quando estava concentrado lendo alguma coisa, ou como ele sempre perguntava se ela tinha comido bem quando chegava tarde do trabalho. Senhor Rafael, posso confessar uma coisa? Clara disse, juntando toda a coragem que conseguiu encontrar. Eu também acho que alguma coisa mudou entre a gente. Não sei se é por causa do que aconteceu naquele dia, ou se é porque a gente finalmente conseguiu conversar de verdade, mas eu sinto que... Ela parou, sem saber como continuar, sem soar inadequada ou presumida. Rafael percebeu a hesitação dela e decidiu ser corajoso também. Você sente que existe alguma coisa mais entre a gente além da relação profissional? Ele perguntou suavemente, e quando Clara balançou a cabeça concordando timidamente, ele sentiu uma onda de alívio e felicidade. Eu também sinto isso, Clara, e para ser completamente honesto, eu acho que sempre senti. Só não tinha coragem de admitir, nem para mim mesmo. A confissão de Rafael deixou Clara ao mesmo tempo emocionada e assustada. Era surreal demais pensar que um homem como ele pudesse ter sentimentos românticos por uma empregada doméstica órfã e sem recursos. Mas ao mesmo tempo, a sinceridade nos olhos dele e a forma carinhosa como ele sempre a tratava faziam com que ela acreditasse que aqueles sentimentos eram reais e genuínos. Mas, senhor Rafael, a gente vem de mundos completamente diferentes, Clara disse, verbalizando os medos que a atormentavam. Eu sou apenas uma empregada. Eu não tenho educação formal, não tenho dinheiro, não conheço as pessoas do seu círculo social. Como é que isso poderia dar certo? Ela baixou os olhos com medo de ver decepção no rosto dele. Rafael se aproximou mais de Clara e gentilmente levantou o queixo dela para que ela olhasse nos olhos dele. Clara, você está se diminuindo de uma forma que me deixa triste. Você não é apenas uma empregada. Você é uma mulher incrível, inteligente, batalhadora, carinhosa. Você tem qualidades que eu nunca encontrei em nenhuma das mulheres do meu círculo social. Ele sorriu com ternura. E sobre vir de mundos diferentes, talvez seja exatamente isso que torna tudo mais especial. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, me faz lembrar do que realmente importa na vida. A proximidade física de Rafael, a forma como ele estava olhando para ela e as palavras cheias de carinho que ele estava dizendo fizeram com que Clara sentisse uma tontura gostosa, uma sensação de que talvez os sonhos impossíveis pudessem se tornar realidade. Ela podia sentir o perfume dele, podia ver os detalhes dourados nos olhos castanhos dele, podia perceber como o coração dele também estava batendo acelerado. Rafael, Clara disse, experimentando pela primeira vez chamar o nome dele sem o tratamento formal. A palavra soou estranha na sua boca, mas ao mesmo tempo libertadora. Eu tenho medo de estar sonhando, de acordar amanhã e descobrir que isso tudo foi apenas minha imaginação. Ela riu nervosamente. Eu sempre achei que você era inalcançável, que um homem como você nunca ia olhar para uma mulher como eu de forma romântica. Clara, eu quero que você entenda uma coisa, Rafael disse, segurando gentilmente as mãos dela. Eu não sou melhor do que você só porque tenho mais dinheiro. Na verdade, é o contrário. Você enfrentou adversidades que eu nunca enfrentei. Você lutou por coisas que eu sempre tive de bandeja. Você é uma guerreira. E eu sou apenas um homem que teve sorte de nascer numa família com recursos. Ele apertou as mãos dela com carinho. Se alguém aqui está sonhando alto, sou eu, por pensar que uma mulher incrível como você poderia se interessar por um workahólico solitário como eu. Depois daquela conversa na biblioteca, a vida na mansão ganhou uma nova dinâmica, que era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante para ambos. Rafael cancelou 3 viagens de trabalho na semana seguinte, inventando desculpas para seus sócios sobre a necessidade de supervisionar pessoalmente alguns projetos locais. Na verdade, ele simplesmente não conseguia mais suportar a ideia de ficar longe de casa, longe de Clara, longe daquela sensação nova e maravilhosa de estar descobrindo o amor pela primeira vez na vida. Clara, por sua vez, começou a acordar todas as manhãs com uma ansiedade gostosa no estômago,
uma expectativa de ver Rafael no café da manhã e trocar algumas palavras com ele antes que ele saísse para o trabalho. Ela passou a tomar mais cuidado com a aparência, escolhendo os uniformes mais bonitos que tinha e até mesmo comprando um batom discreto com o pouco dinheiro que sobrava do salário. Não era vaidade, era o desejo natural de estar bonita para alguém que tinha se tornado especial na sua vida. Os pequenos gestos entre eles se multiplicaram de forma quase imperceptível, mas significativa. Rafael começou a trazer flores para casa toda sexta-feira, sempre com a desculpa de que ia animar a decoração da sala. Mas Clara sabia que aquelas flores eram para ela. Ele sempre escolhia suas preferidas, margaridas brancas ou rosas cor-de-rosa, e deixava um pequeno cartão com mensagens simples como "Obrigado por cuidar tão bem da nossa casa" ou "Tenha um fim de semana maravilhoso". Clara correspondia aos gestos de Rafael de formas igualmente sutis, mas carinhosas. Ela começou a preparar pratos especiais nos fins de semana, comidas caseiras que ela sabia que ele adorava, como lasanha de frango com queijo derretido ou bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Ela também passou a deixar pequenos mimos no escritório dele, como uma xícara de café quentinho na mesa quando ele chegava em casa, ou um prato de biscoitos caseiros ao lado dos documentos de trabalho. Era uma dança delicada de aproximação, onde os dois testavam os limites dos novos sentimentos, sem quebrar completamente as barreiras sociais que ainda existiam entre eles. Eles ainda se tratavam com certa formalidade na frente de outras pessoas, como quando o jardineiro ou o técnico da televisão apareciam na casa, mas quando estavam sozinhos, a intimidade crescia a cada dia que passava. Uma das mudanças mais marcantes foi na forma como eles passaram a usar a biblioteca. Rafael sugeriu que eles criassem um horário de estudos compartilhado, no final da tarde, depois que ele voltava do trabalho. Ele se sentava numa poltrona grande de couro com seus documentos de trabalho, enquanto Clara se acomodava no sofá próximo com seus livros de pedagogia. Era um momento de silêncio confortável, onde eles podiam ficar próximos sem a necessidade de conversar, apenas aproveitando a companhia um do outro. Nesses momentos na biblioteca, Clara descobriu que Rafael tinha o hábito de ler em voz alta, quando encontrava trechos interessantes nos livros de negócios ou arquitetura que estava estudando. Ela adorava ouvir a voz dele, grave e melodiosa, explicando conceitos complexos sobre construção civil ou economia. Da mesma forma, Rafael ficava encantado quando Clara compartilhava descobertas dos seus estudos sobre educação infantil, contando com entusiasmo sobre teorias pedagógicas ou métodos de ensino inovadores. Foi durante uma dessas tardes de estudo compartilhado que aconteceu o primeiro momento de real intimidade física entre eles. Clara estava sentada no chão da biblioteca, rodeada de livros e cadernos, tentando entender um conceito complexo sobre psicologia do desenvolvimento. Ela estava com uma expressão frustrada no rosto, passando as mãos pelo cabelo e suspirando de vez em quando. Rafael notou a dificuldade dela e se levantou da poltrona para se aproximar. "Posso ajudar com alguma coisa?" Ele perguntou, se sentando no chão ao lado dela e olhando para os livros espalhados. "Qual é o assunto que está te dando trabalho?" Clara explicou que estava tentando entender as fases do desenvolvimento cognitivo infantil, mas que os textos eram muito técnicos e difíceis de acompanhar. "Deixa eu ver se consigo ajudar", Rafael disse, pegando um dos livros e começando a ler o capítulo que estava dando dificuldade para Clara. Ele tinha uma facilidade natural para explicar conceitos complexos de forma simples, provavelmente desenvolvida pelos anos de experiência apresentando projetos para clientes. Enquanto ele falava, gesticulando para ilustrar as explicações, Clara se pegou prestando mais atenção no movimento das mãos dele do que propriamente no conteúdo da matéria. Em um determinado momento, Rafael estava mostrando um diagrama no livro quando percebeu que Clara estava olhando fixamente para ele, com uma expressão sonhadora no rosto. "Clara, você está prestando atenção no que eu estou explicando?" Ele perguntou, com um sorriso divertido. Ela se deu conta de que tinha sido pega no flagra e ficou vermelha de vergonha. "Desculpa, Rafael, é que é difícil me concentrar quando você está tão perto assim", ela confessou, baixando os olhos para os livros. A honestidade da resposta fez o coração de Rafael acelerar, e ele sentiu uma vontade irresistível de tocar o rosto dela, de beijá-la,
de demonstrar fisicamente os sentimentos que estavam crescendo dentro dele a cada dia. Rafael estendeu a mão e gentilmente tocou o queixo de Clara, fazendo com que ela levantasse os olhos para encontrar os dele. Clara, eu também estou tendo dificuldade para me concentrar em qualquer coisa que não seja você, ele admitiu, com a voz mais baixa e íntima do que ela já tinha ouvido. Você está ocupando todos os meus pensamentos, todos os meus sonhos. A proximidade entre eles se tornou quase magnética. Clara podia sentir a respiração de Rafael no seu rosto, podia ver cada detalhe dos olhos dele, podia perceber como ele estava olhando para os lábios dela com um desejo mal disfarçado. Ela também sentia a mesma atração, a mesma necessidade de fechar a distância que ainda existia entre eles e finalmente descobrir como seria beijá-lo. Lentamente, Rafael se aproximou mais de Clara, dando a ela tempo suficiente para se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Pelo contrário, ela fechou os olhos e entreabriu os lábios, numa expectativa que fez o coração dele bater ainda mais forte. Eles estavam a centímetros de distância, respirando o mesmo ar quando o telefone da casa tocou alto, quebrando completamente o encanto do momento. Rafael fechou os olhos e suspirou, claramente frustrado com a interrupção. Eu preciso atender, ele disse, relutante em se afastar de Clara. Pode ser alguma emergência do trabalho. Ele se levantou e foi até o telefone, deixando Clara sentada no chão da biblioteca, com o coração disparado e uma mistura de desapontamento e antecipação no peito. A ligação era realmente sobre uma emergência no trabalho, um problema com um dos canteiros de obra que precisava ser resolvido imediatamente. Rafael teve que sair de casa naquela mesma noite e só voltou no dia seguinte de manhã, cansado e estressado demais para conseguir retomar a intimidade que tinha sido interrompida. Mas tanto ele quanto Clara sabiam que algo fundamental tinha mudado entre eles naquele momento na biblioteca e que era apenas questão de tempo até que finalmente cruzassem a linha que os separava de um relacionamento real. A semana que se seguiu ao quase beijo na biblioteca foi marcada por uma tensão deliciosa e quase insuportável entre Clara e Rafael. Eles se pegavam trocando olhares intensos durante o café da manhã, roçando as mãos acidentalmente quando ela servia o jantar e encontrando desculpas cada vez mais elaboradas para passarem tempo juntos. Era como se aquele momento interrompido tivesse aberto uma comporta de sentimentos que nenhum dos dois conseguia mais controlar ou esconder. Rafael começou a inventar projetos domésticos que exigiam a opinião de Clara, como reorganizar a decoração da sala ou escolher novas plantas para o jardim. Ele sabia que eram desculpas transparentes para ficarem juntos, mas Clara participava com tanto entusiasmo que ele se sentia encorajado a continuar. Durante essas atividades, eles riam mais do que tinham rido nos 2 anos anteriores juntos, descobrindo que tinham gostos similares para a decoração e que ambos adoravam flores coloridas e ambientes aconchegantes. Clara, por sua vez, começou a alongar as tarefas domésticas que a colocavam na mesma área da casa onde Rafael estava trabalhando. Ela passava mais tempo do que o necessário organizando os livros da biblioteca quando ele estava lá, ou encontrava motivos para limpar o escritório dele várias vezes por semana. Ela também começou a preparar lanches especiais no meio da tarde, sempre com a desculpa de que tinha sobrado comida do almoço, mas na verdade era apenas uma forma de ter mais momentos de conversa com ele. A situação chegou ao limite numa sexta-feira à noite, quando Rafael chegou em casa mais cedo do que o normal e encontrou Clara na cozinha preparando um jantar especial. Ela estava usando um vestido simples, mas bonito, em vez do uniforme de trabalho, e tinha soltado o cabelo que normalmente mantinha preso. A visão dela assim, tão feminina e atraente, fez Rafael parar na porta da cozinha e apenas admirar a cena por alguns segundos. Você está linda hoje, Clara, Rafael disse entrando na cozinha e se aproximando dela. Não eram mais palavras de cortesia ou agradecimento pelo trabalho. Era um elogio genuíno de um homem apaixonado para a mulher que estava conquistando seu coração. Clara sentiu o rosto esquentar com o comentário e se virou para olhar para ele, notando que ele também estava diferente, mais relaxado e com um brilho especial nos olhos. Obrigada, Rafael, ela respondeu, experimentando novamente o prazer de chamá-lo pelo nome sem formalidades. Eu resolvi fazer aquela receita de risoto que você mencionou que adorava quando era criança.
Espero que tenha ficado parecida com a que sua mãe fazia. O fato de Clara ter lembrado de um comentário casual que ele tinha feito semanas antes e ter se dado ao trabalho de pesquisar e preparar o prato especialmente para ele, tocou Rafael profundamente. Clara, você não imagina o quanto isso significa para mim, Rafael disse, se aproximando mais dela e inalando o aroma delicioso que vinha da panela. Faz anos que eu não como esse risoto. Minha mãe só fazia em ocasiões muito especiais. Ele olhou nos olhos dela com uma intensidade que fez o coração de Clara acelerar. Que ocasião especial estamos comemorando hoje? A pergunta de Rafael tinha um subtexto que ambos entenderam perfeitamente. Clara sentiu uma coragem que ela não sabia que possuía e decidiu ser honesta sobre seus sentimentos. Estamos comemorando o fato de que eu me apaixonei por você, ela disse com a voz trêmula, mas firme. E estou comemorando a esperança de que talvez você sinta o mesmo por mim. A confissão de Clara deixou Rafael sem fôlego por alguns segundos. Ouvir ela verbalizando aquilo que ele sentia, mas não tinha coragem de dizer, foi como receber o presente mais precioso do mundo. Clara, eu mais do que sinto o mesmo por você, ele respondeu, pegando as mãos dela entre as suas. Eu estou completamente apaixonado por você. Você mudou minha vida de uma forma que eu nem imaginava ser possível. A declaração mútua de amor criou uma atmosfera de intimidade e emoção que nenhum dos dois tinha experimentado antes. Rafael se aproximou de Clara lentamente, dando a ela tempo para processar o que estava acontecendo, para ter certeza de que era isso que ela queria. Clara não hesitou nem por um segundo, se aproximando também até que finalmente não havia mais espaço entre eles. Quando os lábios de Rafael tocaram os de Clara, foi como se o mundo inteiro parasse por um momento. O beijo começou suave e hesitante, quase reverente, como se eles estivessem selando algo sagrado entre eles. Mas, conforme os segundos passaram, a paixão que eles tinham reprimido por tanto tempo começou a aflorar, e o beijo se tornou mais intenso, mais urgente, carregado de todo o desejo e carinho que eles tinham guardado no coração. Clara sentiu as pernas bambearem com a intensidade das sensações que o beijo de Rafael despertava nela. Ela nunca tinha sido beijada daquela forma, com tanta paixão, mas ao mesmo tempo com tanto respeito e carinho. Ela podia sentir que Rafael estava se controlando, que ele estava sendo cuidadoso para não assustá-la ou fazê-la se sentir pressionada, e essa consideração só fez com que ela se apaixonasse ainda mais por ele. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade e olhando um para o outro com uma mistura de surpresa e felicidade. Clara, eu preciso te perguntar uma coisa importante, Rafael disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Você tem certeza de que é isso que você quer? Porque uma vez que a gente cruzar essa linha, não há mais volta. Eu vou te amar com tudo que tenho dentro de mim. A pergunta de Rafael mostrava o quanto ele se importava com o bem-estar emocional de Clara, o quanto ele queria ter certeza de que ela estava tomando uma decisão consciente e não sendo levada apenas pela emoção do momento. Rafael, eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, Clara respondeu, com os olhos brilhando de emoção. Eu te amo e quero descobrir junto com você como pode ser ter um amor verdadeiro na minha vida. A resposta de Clara foi tudo o que Rafael precisava ouvir. Ele a beijou novamente, desta vez com mais confiança e intensidade, sentindo como se estivesse finalmente chegando em casa depois de uma longa viagem. Eles ficaram abraçados na cozinha por vários minutos, apenas aproveitando a sensação de estarem finalmente juntos, de terem finalmente admitido os sentimentos que os consumiam há tanto tempo. Foi Clara quem finalmente se afastou, lembrando do risoto que estava no fogo e que provavelmente ia queimar se eles não prestassem atenção. Acho melhor a gente cuidar do jantar antes que eu estrague a comemoração, ela disse rindo nervosamente. Rafael riu também, percebendo como era natural e fácil estar com Clara, como ela conseguia fazê-lo se sentir relaxado e feliz mesmo nos momentos mais intensos. Eles jantaram juntos naquela noite com uma intimidade nova e maravilhosa. Rafael puxou a cadeira de Clara para mais perto da sua e eles comeram com as mãos entrelaçadas, conversando sobre sonhos, medos e planos para o futuro. Era a primeira vez que Clara se sentia verdadeiramente amada e valorizada por alguém, e a primeira vez que Rafael se sentia completo ao lado de uma mulher. Depois do jantar, eles se sentaram no sofá da sala,
com Clara aninhada nos braços de Rafael, conversando até altas horas da madrugada. Eles falaram sobre como tinha sido difícil esconder os sentimentos, sobre os momentos em que quase se declararam antes, sobre os pequenos gestos que cada um fazia, esperando que o outro percebesse a intenção romântica por trás. Clara, eu quero que você saiba que isso é sério para mim, Rafael disse acariciando os cabelos dela. Não é apenas uma paixão passageira ou um capricho. Eu quero construir alguma coisa real com você. Quero que você seja parte da minha vida de verdade. Clara levantou a cabeça para olhar nos olhos dele e viu ali uma sinceridade que a fez ter certeza de que estava vivendo o começo da história de amor mais bonita da sua vida. A segunda-feira seguinte àquela noite mágica trouxe uma realidade que Clara não tinha considerado completamente. Ela acordou mais cedo que o normal, com uma mistura de felicidade e ansiedade no peito, pensando em como seria enfrentar Rafael na luz do dia, depois de tudo que tinha acontecido entre eles. Ela se arrumou com mais cuidado do que o normal, escolhendo um vestido simples, mas bonito, em vez do uniforme de sempre, e desceu para a cozinha para preparar o café da manhã. Rafael também acordou diferente, com uma energia nova que ele não sentia há anos. Ele tomou um banho demorado, escolheu uma camisa que Clara já tinha elogiado em outras ocasiões e desceu para a cozinha com um sorriso no rosto que ele não conseguia esconder. Quando ele viu Clara preparando o café, com o cabelo solto e usando aquele vestido azul claro que realçava os olhos dela, ele sentiu novamente aquela sensação de estar vivendo um sonho bom demais para ser verdade. "Bom dia, meu amor", Rafael disse, se aproximando de Clara por trás e envolvendo a cintura dela com os braços. Era a primeira vez que ele usava um termo carinhoso, e as palavras saíram naturalmente, como se ele sempre tivesse se dirigido a ela dessa forma. Clara se derreteu com o carinho no gesto e na voz dele, se encostando no peito de Rafael, e sentindo como era bom ser abraçada daquela forma. "Bom dia, Rafael", Clara respondeu, se virando nos braços dele para dar-lhe um beijo suave nos lábios. "Você dormiu bem?" Era surreal como aquela intimidade parecia natural entre eles, como se eles sempre tivessem sido um casal apaixonado que dividia a mesma casa e a mesma vida. A transição da relação profissional para a romântica tinha acontecido de forma tão orgânica que parecia inevitável. Eles tomaram café da manhã juntos, conversando sobre os planos para o dia e fazendo projetos para o fim de semana. Rafael mencionou que queria levar Clara para conhecer um restaurante especial que ele frequentava raramente, um lugar romântico onde eles poderiam ter o primeiro encontro oficial como casal. Clara ficou animada com a ideia, mas ao mesmo tempo preocupada com a possibilidade de encontrar pessoas conhecidas de Rafael que pudessem julgá-los pelo relacionamento. Foi durante essa conversa que chegou uma ligação que mudaria completamente o rumo da manhã. Era Marcos, o sócio de Rafael, com uma proposta tentadora que envolvia uma viagem de 3 semanas para supervisionar pessoalmente a construção de um resort em uma cidade turística do interior. Era um projeto importante que poderia render muito dinheiro para a empresa, mas que exigiria a presença constante de Rafael no local da obra. Clara ouviu o lado da conversa de Rafael e percebeu imediatamente que aquela oportunidade era importante para ele profissionalmente. Ela viu a empolgação nos olhos dele quando Marcos explicou os detalhes do projeto e também percebeu o conflito interno que ele estava vivendo entre aceitar o trabalho e ficar perto dela. Quando Rafael desligou o telefone, ele tinha uma expressão preocupada no rosto. "Clara, eu preciso te contar sobre essa proposta", Rafael disse, pegando as mãos dela entre as suas. "É uma oportunidade incrível de negócios, mas eu não quero aceitar se isso significar ficar longe de você logo agora, quando a gente acabou de se acertar." Ele hesitou por um momento antes de continuar. "Mas eu também não quero que você se sinta pressionada a tomar uma decisão sobre nosso relacionamento só por causa de uma viagem de trabalho." A consideração de Rafael em colocar os sentimentos dela em primeiro lugar tocou Clara profundamente, mas ela também sabia que não podia ser egoísta com relação ao sucesso profissional dele. "Rafael, você precisa aceitar essa oportunidade", ela disse, com uma convicção que a surpreendeu. "Eu sei o quanto o trabalho é importante para você, e eu não quero ser a pessoa que te impede de crescer profissionalmente. Mas, Clara, eu não quero ficar 3 semanas longe de você", Rafael insistiu, apertando as mãos dela.
Eu acabei de te encontrar de verdade. Acabei de descobrir o que é estar apaixonado. A ideia de ficar todo esse tempo sem te ver, sem poder te abraçar, sem poder conversar com você todos os dias, me deixa desesperado. A sinceridade na voz dele fez os olhos de Clara se encherem de lágrimas de emoção. Foi nesse momento que Clara teve uma ideia que a princípio pareceu absurda, mas que conforme ela pensava melhor, fazia cada vez mais sentido. Rafael, e se eu fosse com você? Ela sugeriu, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Eu sei que pode parecer loucura, mas eu poderia ajudar com coisas práticas, como organizar seus documentos, cuidar das suas roupas, até mesmo ajudar com relatórios simples, se você me ensinasse. A proposta de Clara deixou Rafael ao mesmo tempo emocionado e preocupado. Por um lado, a ideia de ter ela ao seu lado durante aquelas 3 semanas era tudo o que ele poderia desejar. Por outro lado, ele se preocupava com as implicações práticas e sociais de viajar com Clara para um projeto de trabalho. Clara, eu adoraria ter você comigo, mas você tem certeza de que é isso que você quer? As pessoas vão fazer perguntas, vão ter opiniões sobre nosso relacionamento. Rafael, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar, Clara respondeu com uma determinação que ela não sabia que possuía. Eu me importo apenas com o que você sente por mim e com o que eu sinto por você. Se você me quer ao seu lado, eu quero estar lá. Ela sorriu com carinho. Além disso, pode ser uma oportunidade para eu conhecer um pouco do seu mundo profissional, para entender melhor essa parte tão importante da sua vida. A resposta de Clara convenceu Rafael de que ela estava sendo sincera sobre querer acompanhá-lo. Ele ligou de volta para Marcos e aceitou o projeto, mencionando que ia levar uma assistente pessoal para ajudar com a organização do trabalho. Marcos não fez perguntas sobre quem seria essa assistente, confiando no julgamento de Rafael para questões profissionais. Nas 2 semanas que se seguiram antes da viagem, Clara e Rafael viveram uma fase de descobertas mútuas que foi ao mesmo tempo intensa e delicada. Eles passaram a dormir no mesmo quarto, mas Rafael foi cuidadoso para não pressionar Clara a dar passos mais íntimos antes que ela se sentisse completamente pronta. Eles conversavam por horas todas as noites, compartilhando memórias da infância, medos do futuro e sonhos que agora incluíam um ao outro. Clara também conheceu melhor o lado profissional de Rafael, acompanhando-o em algumas reuniões preparatórias para a viagem e impressionando tanto ele quanto os colegas com sua capacidade de organização e atenção aos detalhes. Rafael se deu conta de que Clara não era apenas a mulher por quem ele estava apaixonado, mas também uma parceira competente que poderia realmente contribuir para seu sucesso profissional. Na noite anterior à viagem, Clara e Rafael estavam arrumando as malas juntos quando ela percebeu que ele estava mais pensativo do que o normal. Rafael, você está preocupado com alguma coisa? Ela perguntou, parando de dobrar as roupas para olhar para ele. Se você mudou de ideia sobre me levar junto, eu vou entender. Rafael parou o que estava fazendo e se aproximou de Clara, segurando o rosto dela entre as mãos. Clara, eu nunca estive tão feliz na minha vida quanto estou agora. Ter você ao meu lado, poder dividir meus sonhos e projetos com você, é mais do que eu jamais imaginei que fosse possível. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu só quero ter certeza de que você entende que isso é para sempre para mim. Eu não estou brincando com seus sentimentos ou vivendo uma aventura passageira. Eu quero construir uma vida com você. A declaração de Rafael fez o coração de Clara transbordar de felicidade. Rafael, eu também quero isso. Eu quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero te apoiar nos seus sonhos. Quero construir nossos próprios sonhos juntos. Ela se aproximou dele e o beijou com toda a paixão e carinho que sentia. Eu te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Naquela noite, pela primeira vez, Clara e Rafael se entregaram completamente um ao outro, selando com gestos de amor e intimidade os sentimentos que tinham confessado com palavras. Foi uma noite de descobertas mútuas, de carinho infinito e de promessas silenciosas de um futuro compartilhado. Quando amanheceu, eles estavam abraçados, prontos para começar uma nova fase das suas vidas juntos. A viagem para supervisionar a construção do resort se transformou em muito mais do que Rafael tinha imaginado inicialmente.
Clara não apenas o acompanhou como assistente pessoal, mas se revelou uma parceira incrível em todos os aspectos da vida. Ela organizava os documentos dele com uma eficiência impressionante, tomava notas detalhadas durante as reuniões com os empreiteiros e ainda encontrava tempo para cuidar dos detalhes pessoais que faziam toda a diferença no dia a dia dele. Durante aquelas 3 semanas longe de casa, eles tiveram a oportunidade de viver como um casal de verdade, sem as barreiras invisíveis que ainda existiam na mansão onde eles tinham se conhecido como patrão e empregada. Clara floresceu naquele ambiente novo, ganhando confiança em si mesma e descobrindo habilidades que ela nem sabia que possuía. Rafael ficou impressionado com a facilidade com que ela se adaptou ao ambiente de trabalho e com a forma respeitosa como ela foi recebida pelos outros profissionais do projeto. No final da 2ª semana de viagem, Rafael tomou uma decisão que tinha estado amadurecendo em sua mente desde que eles tinham saído de casa. Ele estava observando Clara revisar alguns relatórios financeiros na mesa do hotel quando percebeu que não conseguia mais imaginar sua vida sem ela. Não era apenas paixão ou desejo, era uma certeza profunda de que ela era a pessoa com quem ele queria envelhecer, construir uma família e compartilhar todos os momentos importantes da vida. Clara, eu preciso te fazer uma proposta, Rafael disse, se aproximando da mesa onde ela estava trabalhando. Mas antes disso, eu quero que você saiba que não precisa responder agora. Quero que você pense bem sobre tudo o que isso vai significar. Clara levantou os olhos dos papéis e viu uma seriedade no rosto de Rafael que a deixou curiosa e ligeiramente apreensiva. Quando a gente voltar para casa, eu não quero mais que você trabalhe como empregada doméstica, Rafael continuou, se sentando na cadeira ao lado dela. Eu quero que você se concentre totalmente nos seus estudos, que termine a faculdade de pedagogia e realize seu sonho de ser professora. Eu vou cuidar de todas as suas necessidades financeiras. Vou bancar seus estudos, suas roupas, tudo o que você precisar. A proposta de Rafael deixou Clara sem palavras por alguns minutos. Era generoso demais. Parecia bom demais para ser verdade. Rafael, isso é muito generoso da sua parte, mas eu não posso aceitar que você sustente meus estudos assim, ela respondeu, com a voz carregada de emoção. Eu sempre fui independente, sempre me sustentei com meu próprio trabalho. Eu não quero que você pense que eu estou com você por interesse financeiro. Rafael segurou as mãos de Clara e olhou diretamente nos olhos dela. Clara, você não entendeu minha proposta completamente. Eu não estou oferecendo sustentá-la como uma empregada ou como uma amante. Eu estou pedindo para você ser minha companheira de vida, minha parceira em tudo. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu estou te pedindo em casamento, Clara. Eu quero que você seja minha esposa. A proposta de casamento pegou Clara completamente de surpresa. Ela havia sonhado com aquele momento em seus devaneios mais secretos, mas nunca tinha realmente acreditado que poderia acontecer. Lágrimas de felicidade começaram a escorrer pelo rosto dela enquanto ela processava as palavras de Rafael. Rafael, você tem certeza disso? Você realmente quer se casar comigo, sabendo de onde eu venho, sabendo que eu não tenho nada para oferecer além do meu amor? Clara, você está oferecendo a coisa mais preciosa que existe no mundo, Rafael respondeu, limpando as lágrimas do rosto dela com carinho. Você está oferecendo seu coração, sua lealdade, sua companhia, sua alegria de viver. Isso vale mais do que qualquer dinheiro ou status social. Ele sorriu com ternura. Eu cresci rodeado de pessoas que tinham tudo materialmente, mas que eram vazias emocionalmente. Você me ensinou o que é ter uma riqueza verdadeira. Clara se jogou nos braços de Rafael, chorando de felicidade e sussurrando sim várias vezes contra o pescoço dele. Era o momento mais feliz da vida dela, a realização de um sonho que ela mal ousava alimentar. Rafael a abraçou com força, sentindo como se estivesse abraçando seu futuro inteiro, toda a felicidade que ele havia procurado durante anos, sem conseguir encontrar. Quando eles voltaram para a mansão, após completar o projeto do resort, tudo parecia diferente. Não era mais a casa onde Clara trabalhava como empregada, era o lar que eles iam compartilhar como marido e mulher. Rafael insistiu que Clara se mudasse para a suíte principal, para o quarto que agora seria deles dois, e transformou o antigo quarto de empregada em um escritório, onde ela pudesse estudar com tranquilidade. A primeira coisa que Clara fez quando chegou em casa foi ligar para a universidade
e se matricular no curso presencial de pedagogia. Com o apoio financeiro de Rafael, ela finalmente podia se dedicar integralmente aos estudos, algo que ela havia sonhado desde que perdeu os pais. Rafael ficou emocionado vendo a felicidade dela ao escolher as matérias do primeiro semestre e ao comprar os livros que ela ia precisar. A notícia do noivado causou reações variadas no círculo social de Rafael. Alguns amigos e conhecidos ficaram surpresos com a escolha dele, questionando se ele tinha certeza sobre se casar com alguém de uma classe social diferente. Mas Rafael defendeu Clara com veemência sempre que alguém fazia comentários inadequados, deixando claro que ela era a mulher mais incrível que ele conhecia e que qualquer pessoa que não conseguisse ver isso simplesmente não merecia fazer parte da vida deles. Clara também enfrentou alguns preconceitos, especialmente de algumas mulheres do círculo social de Rafael, que a viam como uma oportunista que havia conseguido fisgar um homem rico. Mas ela lidou com essas situações com uma dignidade e elegância que impressionaram até mesmo os mais céticos. Rafael ficou orgulhoso da forma madura como ela enfrentava as adversidades, sempre mantendo a classe e a gentileza que a caracterizavam. O casamento foi uma cerimônia pequena e íntima, realizada no jardim da mansão que agora era oficialmente a casa dos dois. Clara usou um vestido simples, mas elegante, e Rafael não conseguiu segurar as lágrimas quando a viu caminhando em sua direção. A cerimônia foi celebrada por um juiz de paz, na presença de apenas alguns amigos próximos de Rafael e de duas amigas que Clara havia feito durante os anos de trabalho. Depois do casamento, Clara se dedicou intensamente aos estudos e se formou em pedagogia com honras acadêmicas, realizando finalmente o sonho que havia alimentado desde a adolescência. Rafael apoiou cada passo da jornada dela, comparecendo às formaturas e celebrando cada conquista como se fosse sua própria vitória. Quando Clara conseguiu seu primeiro emprego como professora em uma escola pública, Rafael ficou mais orgulhoso do que quando fechava seus maiores contratos de construção. 3 anos depois do casamento, Clara e Rafael estavam sentados no mesmo sofá da biblioteca, onde tinham trocado o primeiro beijo, agora planejando a reforma que iam fazer em um dos quartos da casa para transformá-lo em um quarto de bebê. Clara estava grávida de 2 meses, e eles estavam radiantes com a perspectiva de aumentar a família. "Você se lembra de quando a gente se conheceu de verdade?" Clara perguntou, acariciando a barriga ainda pequena. Quem diria que aquele momento constrangedor no banheiro ia ser o início da história de amor mais bonita das nossas vidas? Rafael riu, lembrando daquele dia que havia mudado tudo entre eles. "Eu sempre vou ser grato por aquele acidente", Rafael respondeu, beijando a testa de Clara. "Se não fosse por aquele momento, talvez a gente nunca tivesse descoberto o que sentia um pelo outro. Às vezes, o destino precisa dar uma empurradinha para que as pessoas certas se encontrem." Ele colocou a mão sobre a barriga dela, imaginando como seria seu filho ou filha. E foi assim que Clara e Rafael descobriram que os maiores tesouros da vida não são aqueles que se compram com dinheiro, mas aqueles que se conquistam com amor, paciência e coragem para acreditar que merece ser feliz. Eles construíram juntos uma família baseada no respeito mútuo, no apoio incondicional e na certeza de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo quando 2 pessoas estão dispostas a lutar juntas pelos seus sonhos. Às vezes, quando Clara passava pelo corredor do 2º andar da casa, ela sorria lembrando daquele dia em que a toalha caiu e mudou sua vida para sempre. Era a prova de que os milagres podem acontecer nos momentos mais inesperados e que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, transformando uma simples casa em um verdadeiro lar cheio de alegria e esperança. Queridos ouvintes, a história de Clara e Rafael nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais ou diferenças de classe. Quando 2 pessoas se encontram e reconhecem no outro a metade que completava suas almas, nada mais importa, além da coragem de lutar por essa felicidade. Se você gostou desta história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você ama. Nos comentários conte para a gente qual foi a parte que mais tocou seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês com histórias de amor tão bonitas quanto esta. Até a próxima!